Olá pessoal, 29 de maio de 2024, bem-vindos ao canal, Márcio Rodrigues de Paula 4973, vocês assistirão aí os vários vídeos dos diários de bordo, deem like, dislike, inscrevam-se, façam comentários, fiquem à vontade. Vamos falar hoje sobre teatro. O teatro surgiu da necessidade daquele ser humano primitivo, né? Caçador, coletor, nômade, de representar os acontecimentos do seu dia a dia. Uma caçada bem-sucedida, a morte de um guerreiro, de um caçador, um nascimento, um fenômeno meteorológico que lhes era inexplicável. E aí o ser humano foi evoluindo e podemos dizer que esse teatro que a gente conhece hoje nasceu, né, tem o seu formato na Grécia Antiga. Vamos dizer que em 480 a.C., aproximadamente, temos o registro de um sujeito chamado Tespes, conhecido como o primeiro ator de teatro, né? Mas um teatro também, ou tipos de teatro bastante interessantes, são os teatros tradicionais japoneses, né? No século XIV, por exemplo, surgiu o teatro No. E falando bem superficialmente, tá? Era um teatro que tinha assim algumas características marcantes, como, por exemplo, um palco muito simples, né? Poucos atores, 2 ou 3 atores, e o uso de máscaras muito elaboradas, né? E esse teatro No falava principalmente sobre coisa séria, os dilemas da vida, não só material, como também da vida espiritual. Era muito inspirado pelas religiões da época. Aí no século XVII, bem no comecinho, surgiu o teatro Kabuki, que era um teatro mais, vamos dizer assim, o que a gente chamaria hoje de teatro de vanguarda. Era um teatro com palcos muito mais elaborados, mais atores, principalmente mulheres, né, que faziam papéis os mais variados, inclusive de homens, né? Mas era um teatro mais satírico e, e tinha também uma característica muito peculiar, que era a maquiagem extremamente elaborada, bem feita, né, de cores marcantes. Aí, o que aconteceu? Como tinha muita mulher, a japonesada ficava meio louca e misturou-se esse teatro kabuki com simples e mera prostituição de muitas de suas atrizes e atores. Aí foi proibido que mulheres participassem desse teatro e mais ou menos por essa época também, né, no século XVII, surgiu o bunraku, que era o teatro de fantoches, né? E até hoje, por exemplo, esses tipos de teatro japoneses são praticados, né? Não só no Japão, como também em outros países, como Austrália, Nova Zelândia, alguns países da Europa, têm companhias especializadas, né, em teatro kabuki, em teatro No. E agora vamos dar um salto. Falando em teatro, vamos falar de teatro mal feito. Na semana passada, João Pedro Stedley visitou o Papa Francisco, né? O nosso argentino Jorge Mário Bersaglio. E por que eu falo de teatro? Jorge Mário nunca me enganou, desde a própria escolha de seu nome, como Papa Francisco, que ele diz ser inspirado em São Francisco de Assis, santo que pregava o despojamento, né, a vida simples e o amor aos animais.
Então, como é que este Papa recebe João Pedro Stedley e abençoa a bandeira do MST? Notório movimento, né, terrorista brasileiro, que pratica o terrorismo, sim, terrorismo doméstico, né, com a invasão da propriedade privada, produtiva, com a destruição de colheitas, com o esquartejamento de animais, com a destruição de laboratórios, com a coação violenta de ex-membros de seu movimento, né? Um grupo que não tem sequer CNPJ, né? E que recebe benesses desse governo de esquerda presente hoje. É uma máscara que talvez caia agora para milhões de católicos no Brasil e mais de 1,3 bilhão no mundo, mas que para mim já tinha caído há muito tempo, né? Já tinha caído essa máscara de defensor de minorias, dos pobres, né? De uma sociedade igualitária, já havia caído há muito tempo, né? Quando Jorge Mário, né, Papa Francisco, já havia abençoado ditadores, né? Como o ditador de Cuba, Fidel Castro, do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que recebeu uma foice com um crucifixo no lugar do martelo de Evo Morales, um homem que abençoou esses patifes, um homem que declarou que Dilma é uma mulher de mãos limpas e que Lula, um corrupto condenado em 3 instâncias com centenas e centenas de provas, né, era um homem honesto. Portanto, a máscara de Papa Francisco já havia caído há muito tempo, só me restava a pessoa de Jorge Mário. Que grande diferença da liderança espiritual entre ele e Karol Wojtyla, João Paulo II, um homem que sofreu na própria carne as mazelas de um regime totalitarista na sua Polônia.